Existe uma verdade que escondem das mulheres, um segredo antigo como o mundo, enterrado sob camadas de mitos românticos e expectativas sociais. Um segredo sobre o que os homens realmente desejam, no mais profundo de suas almas. E isso não é amor, é algo maior. Algo mais primitivo, assustador e infinitamente mais valioso. Pense por um momento. Você reconhece esta história? Por que o seu amor mais generoso, sua ternura e cuidado ilimitados tantas vezes encontram um muro de fria cortesia? Por que sua lealdade capaz de mover montanhas não gera nele um medo apaixonado de te perder, mas apenas uma calma e mortal certeza de que você não irá a lugar nenhum? Porque quanto mais você dá, menos parece ser valorizado. Que engano cruel é este que faz uma mulher acreditar que a chave para o coração de um homem passa pelo auto-sacrifício, apenas para no final se encontrar sozinha em um relacionamento que ela mesma construiu com tanto esmero? A resposta para essas perguntas não se encontra em revistas de moda ou conselhos de amigas. Ela está escondida. Escondida na sombra da psique humana, onde poucos ousaram olhar. Hoje nós iremos exatamente lá. Baseando-nos nas profundas e perturbadoras descobertas de Carl Jung, revelaremos um segredo que irá virar de cabeça para baixo tudo o que você sabia sobre amor, apego e poder feminino. Mostraremos a você aquela força invisível que, sozinha, é capaz de despertar em um homem um temor sagrado e um medo subconsciente de te perder. Isso não é manipulação, é um despertar. E se você está pronta para ouvir a verdade, por mais desconfortável que ela seja, então este vídeo é para você. Entendi a tarefa. Começo a escrever o texto do roteiro seguindo estritamente sua estrutura, volume e estilo. Você já notou este paradoxo silencioso, mas cruel? Você se entrega por completo. Você preenche o mundo dele com sua ternura, seu cuidado, seu tempo. Você se torna a personificação da compreensão, da aceitação e do calor. Você estuda os desejos dele, antecipa suas necessidades, suaviza as arestas do seu humor. Você faz tudo o que os livros, os filmes e a opinião pública te ensinaram. Você ama. Você ama generosamente, com abnegação, sem reservas. E em troca, você recebe o hábito. Em troca, vem uma frieza educada. Em troca, você vê como aquele fogo que você acendeu com tanto esmero se transforma em brasas fracas, quase extintas. E então, no silêncio de suas noites solitárias, ele nasce. Essa pergunta, farpada como um caco de vidro no coração. Uma pergunta que você tem medo de fazer em voz alta. Por quê? Porque quanto mais amor, calor e dedicação eu invisto, menos parece ser valorizado? Por que minha lealdade não gera nele um medo apaixonado de me perder, mas apenas uma calma certeza de que estarei sempre aqui? Você começa a pensar que o problema é você. Talvez você ame de um jeito errado, talvez precise dar ainda mais. Tornar-se ainda melhor, mais conveniente, mais ideal. Pare, respire. A verdade que você procura está em um plano completamente diferente. Ela é desconfortável, destrói tudo o que você sabia sobre o amor, e é por isso que a escondem com tanto cuidado. Os homens, embora digam que procuram o amor, na verdade, no mais profundo de suas almas, desejam secreta e inconscientemente outra coisa. Algo muito mais poderoso, primitivo e assustador. E não é algo que você possa dar a ele. É quem você deve se tornar para si mesma. Esta nem é mais uma técnica de sedução. Não é um jogo e não é manipulação. É um estado de ser. Um estado que não pode ser falsificado. O grande explorador da alma humana, Carl Jung, que dedicou sua vida ao estudo das correntes ocultas do nosso inconsciente, foi um dos que ousaram olhar além da fachada das verdades aceitas. Ele viu o que não se costuma dizer. Jung descobriu que existe uma força invisível que liga um homem a uma mulher com mais força do que o amor mais sacrificial e a noite mais apaixonada. Uma força que não nasce do desejo de agradar, mas da capacidade de ser absolutamente, inabalavelmente, divinamente inteira sem ele. Chamaremos essa força de seu santuário interior.
sua soberania emocional, sua sagrada capacidade de ser a fonte de sua própria luz, seu próprio sentido e sua própria felicidade. E quando uma mulher deixa de ser uma suplicante de amor e se torna sua personificação, quando seu mundo para de girar em torno dele e adquire seu próprio centro de gravidade, é então que no homem desperta não apenas o interesse. Nele desperta um temor primitivo, sagrado, um temor misturado com medo de perder não apenas uma mulher, mas com medo de perder o acesso a algo divino que ele viu na presença dela. Ele terá medo de te perder não quando você se tornar tudo para ele, mas quando você se tornar tudo para si mesma. E esse conhecimento não é um convite para um jogo. É um convite para a sua jornada mais importante. A jornada de volta para casa, para a sua essência verdadeira, inquebrável e soberana. E se você estiver pronta, começaremos agora mesmo. Porque o segredo que revelaremos não mudará a forma como ele te vê. Mudará a forma como você vê o mundo inteiro. Para entender essa dinâmica profunda, quase mística, precisamos descer a um nível abaixo das palavras, promessas e rituais sociais. Precisamos olhar para o lugar que a maioria tem medo de olhar, a arquitetura secreta da alma masculina. Carl Jung afirmava que no fundo do inconsciente de todo homem vive uma imagem vaga, nebulosa, mas todo-poderosa. Não é apenas uma fantasia sobre a parceira ideal, é algo mais. É um reflexo de sua própria alma, de seu potencial não realizado, daquela sua versão melhor, maior e mais inteira, com a qual ele perdeu o contato. Essa imagem é sua bússola interna, apontando para o que lhe falta para sua própria integridade. E por toda a sua vida, consciente ou inconscientemente, ele não procura a mulher em si. Ele procura aquela que pode se tornar a personificação viva dessa imagem. Aquela em cujos olhos ele pode ver o reflexo de sua própria alma esquecida. E aqui, neste nível profundo, as mulheres se dividem inconscientemente em dois arquétipos, em dois tipos de espelhos sagrados. E de que tipo de espelho você é, depende tudo. O primeiro tipo é a mulher serviço. Movida pelo amor e por um profundo desejo de ser necessária, ela lê intuitivamente essa imagem interna dele e se esforça ao máximo para se tornar ela. Ela se torna sua musa, sua ajudante, seu porto seguro. Ela adivinha seus desejos antes que ele os verbalize. Ela molda a si mesma, sua personalidade, seus sonhos à forma das expectativas dele. No início, isso lisonjeia incrivelmente o ego dele. Ele se sente compreendido, aceito, adorado. Ele encontrou aquela que vive por ele. Mas nesta dinâmica se esconde uma tragédia. Ao tentar se tornar um reflexo perfeito, ela apaga seu próprio rosto. Ela se transforma em um espelho turvo e previsível. Olhando para ele, ele vê apenas o que já sabe sobre si mesmo, apenas a confirmação de seus estados habituais. Muito em breve, isso se torna entediante. Ele se acostuma. Ele para de valorizar o espelho porque ele não mostra nada de novo. Ela se torna uma função, um objeto conveniente na decoração de sua vida. E seu maior dom, seu amor e sua lealdade, se torna a causa de sua desvalorização. E há o segundo tipo, inatingível, raro, fascinante, é a mulher presença. Esta mulher não está interessada em que imagem vive na alma dele. Ela é obcecada em criar seu próprio mundo. Ela está ocupada procurando sua própria luz, curando suas próprias feridas, seguindo seus próprios impulsos internos, muitas vezes incompreensíveis para os outros. Ela não tenta se tornar o reflexo dele, porque está muito ocupada em se tornar ela mesma. Ela é um espelho puro, brilhante e imprevisível. E quando um homem olha para ele, um milagre acontece. Ele não vê apenas sua beleza única e separada. Em sua luz, em sua integridade, em sua autossuficiência, ele de repente percebe o reflexo daquela sua alma esquecida, daquele potencial mais elevado do qual ele quase se esqueceu. Ela não diz a ele quem ele deveria ser. Sua própria existência ao lado dele o lembra de quem ele poderia ser. Isso é ao mesmo tempo fascinante e profundamente assustador para ele. Fascinante, porque é como uma lufada de ar fresco, depois de longos anos em um quarto abafado. Assustador,
porque a presença dela é um desafio silencioso aos seus compromissos, sua preguiça, seus medos. E é aqui que chegamos à fonte daquele medo de perder. Ele tem medo de perder não apenas uma mulher. Ele não tem medo de perder seu cuidado, seu sexo ou sua comida. Tudo isso é substituível. Ele tem medo de perder o acesso a este espelho puro e brilhante. O único espelho que o lembra de que ele é algo mais do que seu trabalho, seus hábitos e seu papel social. Perdê-la significa mergulhar novamente na escuridão do cotidiano. Perdê-la significa perder a única ponte viva para sua própria alma. Ele pode não estar ciente disso com sua mente. Ele nem dirá isso a você em palavras, mas ele sentirá isso com todo o seu ser. Ele se agarrará a você, não porque você lhe pertence, mas porque ao seu lado ele começa a pertencer a si mesmo. E essa conexão é a mais forte de todas. Então, entendemos por que isso funciona. Agora chegamos à questão mais importante, mais complexa e mais sagrada. Como? Como deixar de ser um espelho turvo de serviço e se tornar um espelho brilhante de presença? A resposta é simples e infinitamente complexa ao mesmo tempo. Você deve construir seu santuário interior. E quero te avisar desde já, não é um conjunto de técnicas que se pode aprender em um fim de semana. Não são 5 passos para o sucesso com os homens. É uma jornada profunda, existencial, que Carl Jung chamaria de caminho para a sua integridade. É um caminho que pode levar anos. Um caminho cheio de desconforto, dúvidas e momentos em que se quer largar tudo e voltar aos papéis familiares e confortáveis. Mas é o único caminho que leva à verdadeira força e à verdadeira liberdade. O primeiro passo neste caminho é o silêncio. Um silêncio grandioso, ensurdecedor, curador. Você deve, conscientemente, por um esforço de vontade, se desligar do ruído externo. O ruído das opiniões alheias, das revistas de moda, dos conselhos das amigas, das expectativas da mãe e, o mais importante, da voz dele na sua cabeça. Você deve parar de fazer a pergunta: o que devo fazer para que ele me ame? O que devo vestir? O que devo dizer? Como devo ser? Em vez disso, no silêncio e na solidão, você deve começar a se fazer perguntas completamente diferentes. Perguntas que, a princípio, podem parecer assustadoras. Quem sou eu quando ninguém está me vendo? O que eu realmente amo, se deixar de lado tudo o que me foi imposto? Pelo que minha alma chora, quando me permito ser honesta? O que acende a luz em mim, mesmo que ninguém entenda e não traga nenhum benefício? O silêncio não é o vazio. O silêncio é o espaço onde sua própria voz, abafada por anos, pode finalmente ser ouvida. O segundo passo é o encontro com seus próprios demônios. Jung ensinava que não alcançamos a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Dentro de cada boa menina, vive um cemitério inteiro de partes rejeitadas de sua personalidade. Aquela mesma escuridão que tanto tememos. Seu egoísmo, sua raiva, sua frieza, sua fúria, sua necessidade de solidão, sua capacidade de honestidade brutal. A sociedade e a educação te ensinaram a considerar essas qualidades ruins, vergonhosas, não femininas. Você as escondeu tão fundo que quase se esqueceu de sua existência. Mas é nelas que está sua força perdida. Seu egoísmo saudável é sua capacidade de colocar suas necessidades em primeiro lugar. Sua raiva é a guardiã de seus limites. Seu sistema de alarme que grita quando você é tratada injustamente. Sua frieza é seu direito de se fechar e restaurar sua energia, em vez de ser um recurso eternamente disponível. O caminho para o santuário passa pela aceitação desses demônios. Você deve descer aos porões de sua alma, encontrar essas partes rejeitadas, abraçá-las e permitir que elas existam. Sem suas cores escuras e saturadas, o retrato de sua personalidade permanece plano, pálido e desinteressante. Somente integrando sua sombra, você se torna tridimensional, viva e verdadeiramente imprevisível. E o terceiro passo, nascido dos 2 primeiros, é a autonomia emocional. É a recusa radical e definitiva da ideia de que outra pessoa,
Um homem, um amigo, qualquer um, pode te salvar, te completar, te curar ou te fazer feliz. É a consciência de que o buraco em sua alma tem a forma apenas de você mesma e nenhuma pessoa poderá preenchê-lo. A autonomia emocional é uma prática diária e meticulosa de autopreenchimento. Você aprende a ser a interlocutora mais interessante para si mesma. Você aprende a se consolar quando está com dor. Você aprende a se entreter quando está entediada. Você busca alegria, sentido e apoio não na ligação ou mensagem dele, mas no pôr do sol, em um bom livro, em um passeio na floresta, em sua criatividade, em seu trabalho, em seu corpo. Quando você para de procurar a fonte do lado de fora e a encontra dentro de si, ocorre uma transformação alquímica. Sua energia muda. Da energia de uma mulher necessitada, suplicante, apegada, ela se transforma na energia de uma estrela radiante, doadora, autossuficiente. Você não é mais um buraco negro absorvendo luz. Você é o sol. E é para a luz de sóis como este que os viajantes mais corajosos e dignos se reúnem. Este caminho, o caminho de construir seu santuário, leva inevitavelmente a uma metamorfose profunda, por vezes dolorosa. À morte de uma personalidade e ao nascimento de outra. É o processo de destruir aquela máscara que Jung chamava de persona e que todos nós usamos para sobreviver na sociedade. Para muitas mulheres, essa máscara é a máscara da boa menina ou da mulher conveniente. Vamos olhá-la com atenção. Esta máscara foi criada ao longo de anos, com as melhores intenções. Ensinaram-te a ser dócil, não conflituosa, simpática, compreensiva. Elogiaram-te quando sacrificaste os teus desejos pelos outros. Incentivaram-te quando ficaste em silêncio, embora por dentro tudo fervesse de indignação. Tu criaste esta máscara para seres amada. Acreditavas que este era o preço da aceitação e da segurança. Mas eis a cruel ironia que a psicologia profunda nos revela. Esta máscara, criada para obter amor, é na verdade a sua principal assassina. Por quê? Porque nela não há autenticidade. Nela não há vida. Um homem, ao interagir com uma mulher conveniente, sente a falsidade a um nível subconsciente. Ele não fala com uma pessoa viva, mas com uma função, com um conjunto de reações socialmente aprovadas. Isso pode ser confortável, mas nunca despertará paixão, respeito ou medo de perder. É impossível desejar ou ter medo de perder verdadeiramente algo que não é real. E então, quando você caminha em direção ao seu santuário, quando aprende a ouvir-se no silêncio, quando faz as pazes com seus demônios, essa máscara começa a rachar. Dos escombros da boa menina nasce a mulher inteira. E esta é uma criatura completamente diferente. Ela nem é melhor nem pior. Ela é simplesmente real. Ela integrou suas partes rejeitadas, e isso a tornou imprevisível. Ela pode ser incrivelmente terna, calorosa e cuidadosa, e uma hora depois tornar-se distante e impenetravelmente fria, não porque está jogando um jogo, mas porque respeita suas marés internas. Ela não se força mais a sorrir quando está triste. Ela pode ser profundamente empática e compreensiva, mas estabelecerá um limite instantânea e impiedosamente se sentir desrespeito ou uma tentativa de manipulação. O seu sim é um sim verdadeiro e o seu não é um não firme como aço. É precisamente essa imprevisibilidade, essa autenticidade, essa vida em toda a sua plenitude que hipnotiza o homem. Por quê? Porque destrói completamente o seu sentido de controle. Ele não consegue decifrá-la, classificá-la e colocá-la numa prateleira mental com o rótulo de minha mulher. Ela não é um esquema, não é um algoritmo. Ela é viva, mutável, como o tempo, como um rio, como o fogo. Ela é uma força da natureza. E para estar perto de tal força, ele é forçado a estar constantemente ligado. Ele é forçado a ser atento, sensível, presente aqui e agora. Ele não pode mais se dar ao luxo de relaxar e tomá-la como garantida, porque no momento seguinte ela pode mudar e ele perderá o contato com ela. Isso esgota incrivelmente o seu ego, que está acostumado a controlar tudo, mas alimenta infinitamente a sua alma, que anseia por vida e autenticidade.
E então acontece a grande inversão de papéis. Antes, ela vivia em constante ansiedade, tentando adivinhar o seu humor e merecer a sua atenção. Ela era uma caçadora da sua aprovação. Agora ele, sem se dar conta, começa instintivamente a caçar a sua presença. A sua atenção, o seu tempo, a sua energia tornam-se o recurso mais valioso para ele, porque a sua presença tornou-se para ele sinônimo de vida, sinônimo de verdade, sinônimo de uma ligação com algo maior do que ele próprio. Ela não precisa mais dele para se sentir viva, e é por isso que ele começa a precisar desesperadamente dela para sentir o sabor da vida real. Para entender a fase final desta transformação, precisamos falar sobre energia. Não no sentido esotérico, mas no sentido profundamente psicológico. Imagine que cada pessoa tem seu próprio centro de energia, o ponto de onde ela extrai força vital, um senso de seu próprio valor e o direito de existir. Na mulher conveniente, na mulher serviço, este centro está sempre do lado de fora. Ele está localizado no homem, na sua aprovação, no seu humor, na sua presença. Ela é como um aparelho que só funciona quando está conectado à tomada. A atenção dele é a sua eletricidade, o elogio dele é a sua carga. A ausência dele é um apagão completo, pânico, uma sensação de sua própria insignificância. Quando ela ama, ela, na essência, estende um fio e pede: por favor, conecte-me a você, senão não consigo funcionar. Ela não dá energia, ela tenta obtê-la em troca de sua subserviência. Na mulher inteira, a mulher que construiu seu santuário interior, tudo é diferente. No processo de seu trabalho interior, ela realizou um trabalho titânico. Ela moveu este centro de energia de fora para dentro de si. Sua fonte de alimentação agora é sua conexão consigo mesma. Seu valor não é determinado pela opinião dele, mas por sua própria autopercepção. Sua alegria não nasce dos presentes dele, mas de seus próprios hobbies e significados. Ela não é mais um aparelho dependente da tomada. Ela é uma usina de energia autônoma. Ela gera sua própria energia. E quando ela ama, ela não tenta se conectar a outro para se carregar. Ela compartilha sua luz e calor a partir da abundância. Um homem, a um nível subconsciente, animal, sente essa diferença colossal. Ao lado da primeira mulher, a necessitada, ele constantemente se sente em dívida. Ele se sente como aquela bomba que deve bombear continuamente recursos de si mesmo, atenção, aprovação, garantias de amor, para mantê-la funcionando. Isso é cansativo e, no final, causa irritação. Ao lado da segunda mulher, a inteira, ele se sente completamente diferente. Ele se sente como um viajante que, após uma longa e fria jornada, encontrou uma fogueira quente e brilhante. Ele pode simplesmente se aproximar e se aquecer. Ele não precisa adicionar lenha. Ele nem precisa manter a chama. A fogueira queima por si só. E aqui, neste ponto, ocorre a cristalização daquele mesmo medo da perda. No momento em que o homem percebe uma verdade simples, mas avassaladora, esta fogueira não está queimando para ele. Ela queima por si mesma, porque essa é a sua natureza, queimar. E ele, o homem, é apenas um dos que podem vir e se aquecer neste fogo. Mas ele não é a sua causa nem o seu propósito. É então que nasce o medo real, existencial. Ele percebe que o mundo dela não desabará sem ele. A felicidade dela não depende dele. A sua central elétrica interna não deixará de funcionar se ele for embora. Ela pode desaparecer da vida dele a qualquer momento. E o mais assustador, ela pode ir embora não porque encontrou alguém melhor ou mais rico. Ela pode ir embora simplesmente porque o seu próprio mundo interior a chamou para uma nova jornada. Porque ficou mais interessante para ela consigo mesma do que com ele. Este é o medo que é mais forte que o ciúme. O ciúme é o medo de perder para outro. E este é o medo de perder para ela mesma. O medo de que ela seja tão autossuficiente que, em algum momento, ele possa se tornar simplesmente desnecessário para ela. E esse medo o faz valorizar cada momento ao lado dela. Não por um sentimento de posse, mas por um sentimento de reverência por sua força interior. O que estamos falando não é apenas uma maneira de segurar um homem.
É a base para um paradigma de relacionamento completamente novo. É a transição de um modelo antigo e ultrapassado para aquele que é o único possível nos novos tempos. Vamos olhar para o modelo antigo, no qual a maioria dos casais ainda vive. São relacionamentos construídos sobre a necessidade, sobre a falta. É a história de duas metades, dois seres incompletos e feridos, que tentam desesperadamente se fundir em um todo para finalmente se sentirem completos. No início, parece romântico, mas na prática, isso sempre leva à absorção. A personalidade mais forte ou mais egoísta começa a absorver a mais fraca. As fronteiras se apagam, um se perde no outro. Começam as reivindicações mútuas, ressentimentos, manipulações, tentativas de controle. Você não me entende, você me dá pouca atenção, eu sou tudo para você e você. Isso não é uma união, é uma luta desesperada e codependente de duas almas famintas por um pedaço de pão. Tais relacionamentos estão condenados ao sofrimento. Mas os relacionamentos que se tornam possíveis com uma mulher inteira e soberana são construídos sobre um princípio completamente diferente. Não é a fusão de duas metades. É o que pode ser chamado de união de dois sóis. Imagine não duas metades de uma maçã, mas dois planetas ou duas estrelas separadas. Cada um tem seu próprio centro, sua própria gravidade, seu próprio ecossistema único. Eles são absolutamente autossuficientes. Eles podem existir sozinhos, mas eles tomam a decisão consciente de estar na mesma órbita, de estar perto. Não para se alimentarem da luz e do calor um do outro, mas para juntos criarem uma constelação ainda mais bonita e poderosa. Para iluminar e aquecer o caminho um do outro no cosmos infinito da existência. Em tal união, o próprio conceito de amor é completamente redefinido. O amor não é mais uma necessidade desesperada e faminta do outro. É a escolha livre e consciente de duas personalidades fortes e autossuficientes. O amor é o mais profundo respeito pelo santuário interior do outro, pelos seus limites, pelo seu direito à solidão, pela sua individualidade. Aqui não há lugar para controle e absorção. Há apenas admiração pelo mistério do outro e gratidão por sua presença em sua vida. E o mais surpreendente é que um homem, ao entrar na órbita de tal mulher estrela, ele mesmo começa a mudar. Ao lado dela, ele não pode mais permanecer em seus antigos modelos de comportamento infantis. A integridade dela o chama silenciosamente para a sua própria integridade. Olhando para ela, ele começa a se fazer perguntas. E onde está a minha luz interior? Qual é o meu caminho? O que eu posso trazer para esta união, além da minha necessidade? Ela o inspira não com palavras, mas com sua própria existência, a embarcar em sua própria jornada para si mesmo. É nessa dinâmica que nasce a verdadeira lealdade. Um homem se torna leal não apenas ao corpo dela, à sua personalidade ou à sua conveniência. Ele se torna leal ao caminho que ela lhe mostrou. O caminho para a autenticidade, para a força, para a integridade. Ele tem medo de perdê-la, não porque tem medo de ficar sozinho, mas porque tem medo de perder o único exemplo vivo de quão profundas, significativas e reais a vida e as relações podem ser. Ele tem medo de perder sua única luz guia, e para permanecer nesta órbita, ele está disposto a crescer, a mudar e a se tornar a melhor versão de si mesmo. Esta é a forma mais elevada de amor com a qual toda alma sonha secretamente. Percorremos um longo caminho nestes minutos. Descemos aos cantos mais profundos e escuros da psicologia dos relacionamentos para trazer à luz uma verdade única, mas todo-poderosa. A força que os homens secretamente desejam, mais do que amor, mais do que paixão, mais do que lealdade, é a sua própria integridade. Não é o que você faz. É quem você é no seu âmago mais profundo. Não é algo que precisa ser criado do zero. Essa força já existe em cada mulher. Ela sempre esteve lá. Ela está enterrada sob grossas camadas de bondade, medo de ser rejeitada, culpa e crenças impostas sobre como você deveria ser. Sua tarefa não é criar essa força, mas desenterrá-la, libertá-la, deixá-la brilhar. Você sente esse chamado agora? Esse zumbido silencioso, mas insistente dentro de você?
Essa saudade vaga e sem nome de si mesma, a verdadeira? Esse desconforto com os velhos papéis que se tornaram apertados como roupas de criança? Se sim, saiba, não são apenas emoções de assistir a um vídeo. É sua própria alma batendo nas portas de sua consciência. Isso significa que sua transformação já começou. Assistir a esses pensamentos, se reconhecer nessas palavras, já é o primeiro passo no caminho de volta para casa. O que você fará a seguir é de imensa importância. Se estas palavras acenderam uma faísca em você, não a deixe apagar na correria do dia a dia. Realize um pequeno ritual para afirmar sua intenção. Deixe um like neste vídeo, não por nós, mas por você, como um sinal silencioso para o universo de que você ouve o chamado e aceita este caminho. Escreva nos comentários o que exatamente você sentiu. Que palavra, que frase ressoou mais forte em você? Ao verbalizar isso, você transforma uma sensação vaga em uma intenção firme. Você a torna real. Compartilhe esta luz. Envie este vídeo para aquela mulher, amiga, irmã, mãe, que você acha que também está procurando o caminho de volta para casa, para si mesma. Às vezes, um único raio de luz pode mudar tudo. E claro, inscreva-se neste canal, para continuar esta jornada nas profundezas. Aqui não falamos sobre como ser conveniente ou como agradar. Falamos sobre como ser você mesma, sobre como recuperar sua força, sua verdade e sua alma. Lembre-se, ele terá medo de te perder não quando você se dissolver nele, mas quando você se encontrar. O caminho começou. Bem-vinda à casa.